Olá, pessoal, tudo bem? Ayrton Rocha mais uma vez com Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Pessoal, se você tem um amigo, um parente que teve uma experiência fora do Brasil, entre em contato com a gente, tá ok? Deixa seu like, ativa o sininho da notificação e se inscreve no canal. Dito isso, vamos ao que interessa? Vamos para a Alemanha? Então, bora! Vou chamar uma pessoa para contar essa história, como foi para a Alemanha. Olá, querida, tudo bem? Olá, tudo bem? E você? Tudo jóia, querida. Vamos lá, vamos começar? Se apresenta para o pessoal, fala de que lugar você era do Brasil e o que você fazia antes de você emigrar para a Alemanha. Tá. Bom, meu nome é Letícia, eu sou de São Paulo, São Paulo capital, e antes de vir para a Alemanha eu trabalhava com planejamento de campanha, em uma empresa em São Paulo, Aham. e saí dessa empresa para vir para cá. Vem cá, mas como que surgiu essa ideia? Você estava trabalhando em São Paulo e como surgiu essa questão de você sair do Brasil? Sim, bom, na verdade eu estava desde o início da pandemia, eu estava já me planejando para fazer um intercâmbio, então eu aproveitei ali aquele período que a gente não podia sair de casa e comecei a guardar dinheiro para estudar, porque eu estava num bom trabalho, tinha um bom cargo, estava numa empresa boa, tinha um salário razoável, bom, que eu conseguia me manter, só que eu queria crescer profissionalmente, então eu comecei a juntar dinheiro e, ok, eu vou aproveitar que a gente está em pandemia, não posso sair, não posso fazer muitas coisas, porque a gente estava todo mundo em casa, então, vou começar a guardar dinheiro para me planejar para fazer um intercâmbio. Só que aí, em 2021, uma amiga minha, ela me mandou o link de uma escola, de uma organização missionária, que chama Jocum. E eles teriam uma escola focada exclusivamente em crianças em situação de risco, vulnerabilidade. E eu tinha um projeto social em São Paulo, focado em crianças. E Ok. aí, essa minha amiga, ela me mandou e falou, não, você tem que fazer essa escola, é muito boa, é uma escola de treinamento, com foco em crianças. E aí, eu estava bem decidida que eu não queria, na verdade, fazer nada além do intercâmbio. Então, eu só estava esperando a vacina para eu pagar o intercâmbio e estudar inglês por conta da minha questão profissional. E aí passou ali um mês, mais ou menos, a gente conversando, e aí eu pensando, será que eu vou, será que eu não vou? Fui fazer a escola em setembro de 2021, e nessa escola que eu fiz, a gente tem um período de 5 meses, e aí 3 meses a gente tem a parte teórica, que a gente fala, e 2 meses a gente tem a parte prática, que basicamente é pegar tudo aquilo que a gente aprendeu durante 3 meses e colocar em prática em algum lugar. E esse algum lugar, no meu caso, foi a Alemanha. Então, a gente veio para cá com um grupo de 8 pessoas em janeiro de 2022 para esse tempo de prático, que seriam 45 dias, um mês e meio, mais ou menos. Só que, enfim, depois desses 45 dias, eu comecei a pensar, tá, e agora, né? O que eu faço? Eu volto para o Brasil, eu vou fazer um intercâmbio, eu fico mais um tempo aqui. E eu comecei a pensar em todas as possibilidades e eu cheguei à conclusão que eu deveria ficar mais um tempo aqui. Só que no meu plano também esse tempo seria 3 meses. E a guerra da Ucrânia começou. Então, 10 dias depois, mais ou menos, que eu decidi que eu ficaria mais tempo aqui, a guerra começou. E esse lugar que eu tô é uma base missionária. E a gente recebeu muitas famílias desde o início da guerra, desde quando começou, a gente tem recebido famílias, mulheres, crianças. Então, quando a guerra começou mesmo, a gente recebeu um grupo bem grande de pessoas. E eu fiquei e não fui mais embora, basicamente. Mas Fui ficando.
e tô aqui. E mas como que é essa escolha? É a escola que escolhe para onde você vai e você já preenche assim, algum formulário com a intenção de onde você quer ir? Como que funciona Aham. isso? Sim, na verdade eu não escolho. É muito louco porque eu não queria vir para a Alemanha, porque primeiro, quando eu estava fazendo minha escola no Brasil, eu não falava nada de inglês, não falava alemão, nem pensava em ir para a Alemanha. E aí a escola que a gente faz, depois de um mês mais ou menos, a gente descobriu quais eram as opções de lugares que a gente poderia escolher. É muito também direcionado por aquilo que Deus quer, né? Porque é uma organização missionária. Então, tem muito a ver também com o que a gente precisa fazer naquele tempo. Então, a gente recebeu as opções e, por incrível que pareça, a Alemanha não estava nas opções. Jura? Eu tinha escolhido, na verdade, ir para o México. Então, a gente tinha um grupo de 6 pessoas que já estava tudo certo que a gente iria para o México. E era um projeto com crianças, orfanato, tudo maravilhoso, assim, tudo, ok, faz sentido. E depois de 2 semanas, mais ou menos, as pessoas que iriam receber a gente no México, elas tiveram que cancelar. Então, desculpa, mas vocês não conseguem mais, não dá mais para receber vocês aqui. E a líder da minha escola, ela falou: tá, não dá para ir para o México, então a gente vai mudar, vocês vão todos para a Europa. E a gente ficou, oh meu Deus do céu, e agora? O que a gente faz? Euro, tava muito caro o euro, a gente não tinha se planejado para isso, não tem inglês, não tem alemão, o que a gente faz? A gente veio. Então foi basicamente assim, a gente não, a gente tem as opções, a gente escolhe, mas no meio do caminho também algumas coisas podem acontecer, que eu digo que é propósito de Deus, né? Então era realmente o propósito dele para que a gente viesse para cá. Essa base que eu trabalho hoje, ela tem um foco muito grande em crianças, mulheres, famílias de refugiados. Então, de 2015, quando teve aquela primeira leva de refugiados do Afeganistão, do Irã, eles já trabalham bem forte, com foco nisso. E aí, no ano passado, quando a guerra começou, a gente também recebeu muitas famílias da Ucrânia. Então, acho que era muito propósito de Deus mesmo, para a gente estar aqui na hora certa e no tempo certo, quando eles precisaram. Yeah. E para sair, então, para você sair do Brasil, você já tinha tudo preparado, documentação, passaporte, porque não precisa de visto para ir aí, né? Não, por 3 meses não. Na verdade, depois que a gente decide que a gente quer ficar mais tempo aqui, eles fazem o processo de renovação de visto. E aí, o nosso visto, depois ele vira. A gente entra como visto de turista, que são 90 dias, e depois a gente muda o visto para visto de voluntariado, que é meu caso nesse momento, né? Eu sou missionária, mas como a gente não tem um visto que seja direcionado para isso, a gente usa o visto de voluntariado. Mas eu já tinha passaporte, porque eu já tinha viajado antes, já tinha feito uma viagem para trabalhar com projeto social na Colômbia e já tinha Olha. feito uma viagem de missões também, mas que foram 15 dias só, então não foi um tempo muito grande, mas eu tirei meu passaporte para ir para Moçambique. Então, assim, eu já tinha passaporte, tinha o convite, a carta convite para conseguir entrar no país. Então, estava tudo meio que encaminhado, graças a Deus. Não foi muito complicado. Então não foi a primeira vez que saiu do Brasil, né? Você já tinha saído em missão já. Sim, na verdade, a primeira vez que eu saí, eu fui para Colômbia. Eu trabalhava numa ONG em São Paulo, no Brasil, que chama AESEC, que é uma ONG que basicamente ela visa desenvolver liderança jovem. Então, é uma ONG muito legal também. Eles falam muito sobre os objetivos da ONU para desenvolvimento mundial. Então, desde
desde pautas como educação para as crianças, até pautas climáticas, meio ambiente, tudo isso. É uma ONG muito interessante que, principalmente para quando você é jovem e você quer fazer algo, né? Não só pelo próximo, mas pelo planeta, pelo mundo de modo geral. Então, foi uma ONG que me ajudou muito também a entender algumas razões, algumas coisas do mundo e a me despertar também para essa questão de como eu posso ajudar o próximo. E eu trabalhei nessa ONG 1 ano, e no final desse 1 ano eu fechei o meu intercâmbio. Então foi um projeto social que eu fiz na Colômbia. Eu fiquei lá 2 meses e eu trabalhava com mulheres falando sobre igualdade de gênero. E eu trabalhei também com crianças com foco em educação, desenvolvimento comunitário lá, 2 meses. Quando você chegou da Colômbia, você foi para Moçambique, é isso? Isso. Na verdade, demorou um pouquinho. Eu fui para a Colômbia em 2018, fiz o projeto social, eu tirei férias do meu trabalho, então fiz o projeto social lá. Quando eu voltei da Colômbia, eu comecei a me despertar um pouco. Não, eu quero fazer mais, né? Quero descobrir mais o que tem, porque a gente tem um mundo de possibilidades, né? Sim. E aí, nesse momento, eu comecei a pensar em fazer intercâmbio para estudar inglês, e não deu muito certo porque eu mudei de trabalho nessa mesma época. Então, eu recebi uma oportunidade de trabalho muito boa e foi muito bom para mim porque eu mudei de trabalho, eu consegui crescer profissionalmente, era uma nova oportunidade. Só que eu comecei também a pensar, eu ainda quero fazer mais. Então, como que eu consigo me planejar para aprender mais e para me desenvolver mais? E aí, em 2020, eu já estava trabalhando nessa empresa, eu me planejei direitinho financeiramente e eu fui fazer uma escola, que foi a primeira escola que eu fiz de discipulado, de missões, que era uma escola de 10 dias. Então, eu fui fazer a escola de 10 dias, depois desses 10 dias, a gente foi 15 dias para Moçambique. E aí, era basicamente o que é a Jocum, só que com um período menor. Então, a escola de 10 dias, depois 15 dias em Moçambique. A gente ficou numa base missionária, a gente trabalhava com os órfãos. Foi muito interessante porque, claro, sair do Brasil e ir para a África, né, para o continente africano, e para Moçambique é uma realidade totalmente diferente. Então, acho que naquele momento, para mim, também foi muito importante para eu entender que, sim, existia muitas realidades difíceis no meu contexto, com o meu projeto social, mas existia também uma realidade muito difícil fora também, da onde eu conseguia ver. Mas foi muito incrível, foi uma experiência muito interessante. Em 2020, isso. E aí, em 2021, eu vim para a Alemanha. Nossa, que bacana, mas que trabalho maravilhoso. E por ter ido em lugares diferentes, dá para fazer um bom comparativo, comparativo com até a nossa realidade no Brasil, né? Sim, sim. Na verdade, por exemplo, na Colômbia, eu trabalhava com mulheres e a gente falava muito sobre igualdade de gênero, a gente falava muito sobre a importância de autoestima, a importância de se olhar, de a valorização mesmo do ser, né? De ser mulher. Porque lá elas não têm muito. E eu achava que no Brasil era uma coisa muito grave. E a gente sabe, né? Tem muitos casos no Brasil sobre violência doméstica, violência, multiformas, as muitas formas de violência contra a mulher, mas lá é uma coisa muito que elas aceitam. Então, para mim foi um choque assim um pouco, porque é uma coisa que é tão cultural que para elas é uma coisa normal, né? Sim, sim, sim. Enquanto no Brasil a gente já tem essa visão e essa consciência de que não é normal, lá eu estava num contexto onde para elas era normal. Então
foi um choque quando eu cheguei, logo nos primeiros dias, assim, porque a gente não estava esperando, né? As coisas aconteciam Sim, e elas, para elas, eram normal. exatamente. Mas sim, tanto a Colômbia quanto Moçambique, até aqui mesmo na Alemanha, eu acho que todos os lugares que a gente sai do nosso contexto, da nossa cultura, eles trazem essa oportunidade e essa possibilidade da gente enxergar as diferenças, né? Enxergar, fazer esse comparativo e pensar como a gente pode ser diferença nesses lugares, né? Impactar de forma positiva, né? Não trazer a nossa cultura para a cultura deles e, vocês precisam aceitar, mas também tentar abrir a nossa mente, abrir o nosso coração para essas culturas novas, mas também mostrar que algumas coisas podem ser diferentes. É isso que eu estava pensando agora. É a pergunta que eu ia fazer para você sobre a questão de respeitar a cultura, né? Tem muitas questões que são religiosas, culturais religiosas, culturais de família, está muito enraizado, né? Então tem que quebrar esse paradigma. Sim, com certeza. Eu acho que todas essas experiências elas ajudam muito a gente a enxergar. E uma coisa que eu aprendi muito, que eu aprendi aqui na Alemanha, porque, querendo ou não, a Alemanha é um país bem diferente do Brasil. Mas uma coisa que eu aprendi muito aqui é que não é sobre a cultura do Brasil, ou sobre a cultura da Alemanha, ou sobre a cultura ucraniana ou russa. Não, é sobre a cultura do reino de Deus, né? E como a gente pode trazer isso para qualquer lugar que a gente esteja. Então, a minha cultura não é melhor do que, né? O meu jeito não é melhor do que o jeito de ninguém, mas o jeito daquilo que o Senhor ensinou para a gente na Bíblia, né? Então, independente do lugar. Mas é um exercício muito bom e uma oportunidade muito boa para a gente aprender e se deixar ensinar e se deixar aprender também. Eu acho que é uma oportunidade muito boa. Ah, como que foi? Então você não sofreu muito com a mudança de adaptação cultural quando chegou na Alemanha, porque você já tinha se afastado da família para fazer outros intercâmbios, né? Isso. Na verdade, a questão com a minha família não, porque era uma coisa bem consciente, tanto para mim quanto para minha família. E eu, quando eu cheguei aqui, eu tinha na minha cabeça que eu ia voltar para o Brasil, né? Eu não queria ficar, na verdade. Então, na minha cabeça, tá tudo bem, eu só preciso ficar aqui 2 meses, fazer o que eu vim para fazer e depois eu vou voltar. Mas teve algumas coisas que foi um pouco difícil, assim, como o frio, né? Querendo ou não, eu já tinha saído do Brasil para ir para Colômbia e para Moçambique. São lugares quentes, são lugares também que tem muita música, as pessoas elas são muito calorosas, então é um pouco diferente de quando você vem para a Alemanha, né? Que é um país um pouco mais gelado, é uma cultura um pouco mais fria, a língua é diferente. Então, o portunhol, você se vira. Em Moçambique, eles falam português de Portugal, mas também é português, a gente se entende. Nesse caso, aqui na Alemanha, eu estava num lugar totalmente diferente, totalmente fora da minha zona de conforto, né? Mas foi muito bom, eu aprendi muito. Foi muito bom. E a questão com a minha família, eu acho que também, depois que eu decidi ficar, que eu ia ficar aqui, não foi. Claro, é difícil todos os dias, porque a gente quer estar perto da nossa família, mas eu acho que existe muito aquela consciência também do motivo, né? Qual é o propósito de eu estar aqui? Qual é o motivo de eu estar aqui? Então, no final do dia, vale a pena. Qual que é a maior diferença que você sentiu na cultura desses 3 países que mais te chocou?
tipo assim, da cultura mesmo, assim, deles, Aham. que você achou, assim, muito diferente e que teve um maior impacto em você? Sim. Eu acho que isso que eu falei eh, sobre essa questão do latino e até em Moçambique eles são bem calorosos, né, então eles gostam, por exemplo, de abraço, eles, a gente tem muita dança, tem muita música, e aqui na Alemanha eles não são muito assim, normalmente eles são mais centrados, eles são mais na deles, né, então, dar a mão para cumprimentar, não é um negócio brasileiro que a gente quer abraçar todo mundo. No início foi um pouco difícil. Eu lembro que no primeiro mês que a gente estava aqui, a gente estava trabalhando com as crianças das escolas e a gente queria abraçar todo mundo. Só que a gente ainda estava no meio da. Não no meio, mas a gente já estava naquele finalzinho do Covid. Então, as professoras não deixam a gente chegar perto, abraçar, pegar no colo. É um pouco diferente, porque no Brasil, como eu falei, né, eu tinha um projeto social com crianças. Então, normalmente, as crianças estavam no meu colo, eu tava abraçando, tava brincando junto. E aí, aqui, a gente chegou, a gente queria pegar todas as crianças no colo e as professoras, não pode. Não pode, Covid. Não, não pode. Aqui as crianças não fazem isso. E as crianças todas comportadinhas, assim. Então, eu acho que foi uma coisa assim que no início a gente, nossa, é bem diferente do Brasil. Mas também como eu falei, né? A gente vai aprendendo as culturas e a gente, com algumas crianças, por exemplo, a gente já tem esse negócio da criança chegar, abraçar, porque com o tempo também eles vão conhecendo. Então, eu acho que muda um pouco, né? Eu acho que foi mais nesse primeiro momento. E por que essa preferência sua em trabalhar com crianças? Ah, na verdade, eu trabalhei muito tempo com mulheres no Brasil. Eu já tive um blog voltado para mulheres. Eu participava de um projeto na igreja que eu ia no Brasil, que era um projeto para arrecadação de lenços, e a gente doava para as mulheres em tratamento de câncer. Ah, ok, bacana. Sim, eu trabalhei bastante tempo com mulheres e eu gosto muito. Eu fui para a Colômbia, o meu projeto principal era com mulheres também. Só que o que aconteceu é que em 2018 eu criei um projeto social no Brasil voltado para as crianças. Eu já trabalhava, já fazia algumas ações, já participava de algumas ações com crianças e eu gosto muito. E aí, em 2018, eu com mais duas amigas, nós criamos um projeto social voltado para criança. E aí, desde então, eu não parei mais, porque aí toda hora eu estava trabalhando com criança. É, o projeto que a gente tinha no Brasil, ele trabalhava um pouco com a família também, com as famílias, mas era mais focado em criança. Então, assim, eu acho que foi uma coisa que foi muito direcionada pelas coisas que eu fiz no passado, né? Que eu fiz antes. Então, a gente tem muita oportunidade, principalmente no Brasil, de trabalhar e de alcançar e de ajudar, né, dar suporte para projetos que trabalham com as crianças. Mas eu acho que tem também uma questão de o quanto a gente pode investir nas próximas gerações, né? Hoje aqui na Alemanha eu vejo muito isso, assim, com o meu trabalho. Tudo que eu estou fazendo para que as próximas gerações elas tenham um mundo melhor, elas tenham um lugar seguro, elas tenham mais acesso, mais. Então eu acho que isso também é uma coisa que me toca muito quando a gente pensa em crianças, adolescentes. Eu acho que como a gente consegue trilhar, né, esse caminho, abrir esse caminho para eles trilharem depois. Sim, muito bacana, interessante, porque na base que você tá a informação, tudo aquelas questões que as crianças vão estar formando para a vida Sim, delas, questão de respeito, todos esses sim, valores, né?
Aham. Sim, sim. E é ótimo, na verdade. A gente vê que, por exemplo, quando a gente recebeu o primeiro grupo de ucranianos aqui, a gente recebeu muitas crianças. E claro, as crianças elas estavam saindo da guerra, né? Então, qual é a realidade delas? É guerra, é ver provavelmente a família se separando, porque os homens não poderiam sair, as mulheres saíram. É, então é uma realidade de tristeza, de choro, de separação, de guerra. É uma realidade muito difícil. Então eu lembro que quando a gente recebeu muitas crianças, elas eram totalmente tipo, não fala comigo. Claro, tem a questão da língua também, que acaba, o idioma, né? Que acaba dificultando um pouco, mas a gente tem outras linguagens, né? A gente pode demonstrar cuidado, pode demonstrar amor pela vida deles através de outras coisas também. E eles eram muito fechados. E a gente vê essas mesmas crianças hoje totalmente amigáveis, abertas, eles chegam, eles falam, eles conversam. Então, eu acho que é um motivo muito, assim, de gratidão mesmo, é, por a gente fazer esse trabalho, sabe? Por esse trabalho que a gente faz, que a gente consegue desenvolver aqui. Porque, ainda que seja uma coisa muito sutil ou muito pequena aos nossos olhos, eu acho que são as sementes que elas são plantadas para o futuro dessas crianças. Sim, é verdade. Ah, e qual foi seu impacto quando chegou na Alemanha? Já estavam te esperando? Você chegou em qual aeroporto? Qual cidade você tá? Sim, eu tô numa cidade que pode ser que eu fale errado, porque é uma cidade, é um nome difícil, mas chama Bad Blankenburg. Mas a gente chegou em Frankfurt, tinha uma pessoa da base. Lembrando que quando eu cheguei ainda não existia guerra, não existia nada disso. Então a gente veio para trabalhar com as crianças da cidade e as crianças das escolas alemães. É, então a gente chegou, tinha uma pessoa que é da Jocum que estava lá esperando a gente, porque a gente veio num grupo de 8 pessoas, Ah, ok. então foi bastante gente. É, e aí eles estavam esperando a gente de Frankfurt para minha cidade, são 4 horas de carro, não é muito perto. Mas eu lembro que foi muito interessante, assim, a gente saiu do Brasil e aí quando a gente chegou aqui estava muito frio, porque a gente chegou em janeiro, e a gente falava, meu Deus, a nossa blusa do Brasil não nossa jaqueta do Brasil não é suficiente para o frio daqui, pelo amor de Deus, eu tô com muito frio. Porque é diferente, né? Então, mas tudo era muita novidade. Eu moro numa cidade muito pequena, na verdade, é uma cidade que tem 6.000, talvez agora 7.000, 8.000 habitantes, por conta dos ucranianos, mas é uma cidade que tem muito idoso. Não é uma cidade que você vê muitos jovens, muitas coisas para fazer. Então, eu sou de São Paulo, né? Para mim teve esse outro impacto também, né? Além da questão cultural, ainda teve esse impacto de sair de uma cidade muito grande, que é uma loucura, que é São Paulo, para vir para uma cidade que tem muito idoso, não tem muita coisa para fazer, é uma cidade pacata. Então eu lembro que no início eu olhava e falava: "Meu Deus, eu preciso voltar para São Paulo". Eu preciso voltar para São Paulo. Eu quero aquela correria, aquele trânsito de volta. E hoje eu olho e falo: "Graças a Deus, estou morando aqui". Sim. Esse Que grupo que, paz. aham. Esse grupo que você veio, todo mundo veio junto, se encontrou em algum lugar, já estava combinado? Sim, na verdade, a gente fez a escola junto, né? Então, essa escola que eu fiz no Brasil, a gente era todos da mesma turma. E, na verdade, a minha turma tinha 25 alunos, e aí a gente se dividiu, então, em 3 lugares diferentes. Então, uma parte do grupo foi para o Amazonas, outra parte do grupo foi para a África e outra parte do grupo veio para a Alemanha. Então foi dividido. E aí, só que a gente tinha estudado junto, a gente tinha feito esses 3 meses de curso, a gente fez junto. Então a gente já se conhecia, né? Ninguém era best, amigos antes,
mas a gente já se conhecia porque a gente já estava convivendo 3 meses. Ah, bacana. Ah, e aí você chegando aí já foi determinado já o projeto. Quando chega, como que faz? Já tem um projeto pronto para você? Você vai construir um projeto dentro? Como que funciona? Sim. É uma base missionária, então, na base missionária, a gente já tem algumas programações que elas são certas e tem algumas coisas que são mais flexíveis. Então, por exemplo, a gente tinha algumas coisas que elas eram fixas. Então, a gente tem momento de oração que já é fixo. Quando a gente chega, a gente precisa participar. Mas a gente tinha, por exemplo, a gente teve no nosso período de prático atividade com as crianças das escolas, desde jardim de infância, 2 anos, até adolescente de 15 anos. Então, cada dia da semana a gente fazia atividade com uma turma diferente. Essas coisas, elas não são fixas da base, né? Não são fixas do lugar que eu estou. Então, a líder da base, ela liga para as escolas, fala: olha, a gente tem um grupo que está aqui, que eles querem, que eles vão trabalhar com as crianças. A gente pode marcar um dia e vocês vêm? Então, é basicamente isso. Então, tem algumas coisas que a gente já sabia quando a gente chegou, mas tinha algumas coisas que foram decididas depois que a gente chegou. Então, foi bem legal, porque a gente teve atividade days com as crianças, a gente teve atividade nas igrejas também, a gente teve atividade em um asilo, que normalmente não é uma coisa muito comum, mas a gente tem um asilo, um lugar aqui que é bem pertinho do lugar onde a gente está, que a gente foi fazer um programa lá para os idosos. Foi bem legal. Ah, essas pessoas que vêm refugiado, qual é a faixa etária? Tem uma faixa etária definida? Não, o primeiro grupo que veio em 2015, eu não estava aqui ainda, eu acho que vieram mulheres, homens, crianças, adolescentes, eu acho que famílias, né? Só que dessa vez, no caso da Ucrânia, os homens eles não poderiam sair de lá por conta da guerra. Então a gente recebeu muitas mulheres, muitas crianças, adolescentes, né? E muitas senhoras também, muitas idosas, né? Então, mulheres mais velhas que precisaram sair também das suas casas, que moravam sozinhas ou que moravam em lugares onde a família não estava perto, então elas também saíram e elas vieram para cá. Acho que não só para cá, para vários lugares, mas a gente recebeu várias pessoas mais ou menos nesse perfil aqui. Mulheres, Uhum. crianças, adolescentes e idosas. Acho que Tá, foi o público maior que a gente recebeu. tá. Não sei se você vai saber me responder, mas como que funciona essa questão dos refugiados encontrarem a base? Tem algum lugar que manda para vocês? Como funciona? Imigração? Uhum. Esse primeiro grupo, a gente, na verdade, a líder da nossa base, ela tem contato com algumas organizações, porque a nossa cidade, ela é uma cidade muito pequena. Então, Uhum. ela mora aqui desde que ela nasceu. Então, ela conhece muita gente, ela tem muito contato, principalmente contato com políticos da cidade, com organizações da cidade também. Então, uma dessas organizações, eles estavam trabalhando, quando a guerra começou, eles começaram a trabalhar, falar, ok, nós vamos até a fronteira da Ucrânia e nós vamos buscar essas pessoas para trazer elas em proteção para cá. E aí, uma dessas organizações entrou em contato com a líder da base, que eu tô, e falou: olha, a gente tem um grupo de adolescentes, meninos, que eles precisam sair da Ucrânia, porque senão eles vão ter que ir para a guerra. Eram adolescentes de 17 anos que estava próximo de fazer aniversário, e aí, se eles fazem 18 anos, eles não podem mais sair.
E aí ela falou, então a gente precisa tirar eles daqui o mais rápido possível. Só que o que acontece? Quando a gente começou a sentir que a guerra ia começar, a gente começou a preparar a base, preparar a nossa casa para receber pessoas. A gente não sabia quem ia vir, a gente não sabia se ia vir, a gente não sabia nada. Só que a gente pensou, se isso acontecer, a gente precisa estar preparado, porque a gente quer ajudar. Então a gente começou a preparar todos os lugares, preparar todos os quartos, começamos a receber doações, começamos a receber tudo que a gente poderia, todos os recursos que a gente poderia, e a gente deixou tudo pronto. Quando essa organização entrou em contato e falou, olha, a gente tem esse grupo de adolescentes, vocês conseguem receber? Todas as coisas estavam prontas. E aí ela falou, sim, a gente consegue. E aí aconteceu alguma coisa, que eu não sei exatamente o que foi, mas eles conseguiram um outro lugar para ficar. E aí ela falou, não, tudo bem, não tem problema, vamos continuar com tudo arrumado, tudo organizado. Acho que passou uma semana, mais ou menos, não foi muito tempo, passou uma semana, a mesma pessoa, a mesma organização entrou em contato com ela e falou: a gente tem um ônibus com mulheres e crianças que está passando pela fronteira da Ucrânia e está vindo em direção à Polônia, só que a gente não tem lugar para colocar eles. Vocês podem receber? E a gente estava ainda com todas as coisas arrumadas. E a gente recebeu, acho que depois de 2 dias, porque eles vieram de ônibus, depois de 2 dias a gente recebeu o primeiro grupo, que eram 50, talvez, 60 pessoas que vieram nesse ônibus. Eu te contei toda a história, mas basicamente respondendo a sua pergunta, não é contato com a imigração, é contato de pessoas e organizações que, quando a guerra começou, começaram a ajudar, a dar suporte, apoiar as pessoas para saírem de lá, ajudar de alguma forma as pessoas a saírem de lá. E aí uma pessoa vai falando com a outra, que vai falando com a outra, e a gente recebeu esse contato. Então, foi basicamente assim, não foi uma coisa muito de imigração, nada disso. Foi contato do contato que entrou, que ligou pra gente, perguntou se a gente tinha lugar, se a gente podia receber. E aí a gente falou, só manda todo mundo para cá, porque a gente tá com tudo pronto. Qual a sua maior dificuldade nessa questão aí da imigração para a Alemanha e o contato com pessoas de países diferentes, com línguas diferentes? Foi só a língua mesmo ou outras coisas foi dificuldade? Sim, na verdade, eu acho incrível a questão de estar num lugar, de ter a oportunidade, na verdade, de estar num lugar onde a gente tem pessoas de várias nações, várias culturas, várias idades. Então, a gente tem... para mim, particularmente, é lindo de ver quando a gente está todo mundo junto, porque a gente... parece que a gente se completa, né? A gente se completa na diferença e na cultura do outro. É muito lindo de ver. Mas também tem os desafios, né? Então, por exemplo, os ucranianos aqui na Alemanha... eu posso dar até um exemplo do Brasil com a Alemanha. Aqui na Alemanha, eles fazem separação do lixo. Então, direitinho, toda a separação do lixo. E no Brasil a gente não faz isso. Se a gente faz, não é uma coisa que a gente precisa fazer, é porque a gente é consciente, mas no geral a gente não faz. A gente não é ensinado a fazer. E aqui a gente teve que aprender tudo. Então hoje é tudo direitinho, plástico, papel, comida, é tudo separadinho. A mesma coisa acontece com a Ucrânia. Então os ucranianos, quando eles chegaram, tinha muito ucraniano na nossa casa. E a gente também tem aqui na base, a gente tem muitos brasileiros. Então, para mim, eu acho que foi uma coisa assim: os ucranianos e os brasileiros, a maior parte do tempo, a gente estava ali se comunicando. Os brasileiros com os brasileiros, os ucranianos com os ucranianos, mas eu posso imaginar que para os alemães, por exemplo, não foi muito fácil, porque era muito ucraniano e era muito brasileiro. Mas agora não, eu acho que agora a gente entendeu mais ou menos
funciona todas as coisas, né? Eu acho que é mais no primeiro momento. Mas eles falam muito alto também. Eu acho que é a mesma sensação que as pessoas têm dos brasileiros quando a gente está todo mundo junto falando. É a mesma sensação que a gente tem dos ucranianos. Então, eles falam muito alto também. Às vezes a gente olha e fala, meu Deus, eles estão brigando. Não, eles só estão conversando. E claro, a gente tinha tradução, né? Então, todas as coisas que a gente ia fazer, a gente tinha tradução para o ucraniano, a gente tinha tradução para o português, tinha inglês, a maior parte do tempo era inglês que era falado. Então, a gente foi se adequando. E os alemães aí da região que você mora, você chegou a perceber, eles estão acostumados com essa quantidade de imigrantes, já são acostumados, ou você acha que tem aquele preconceito, olha, com o nariz torto, os mais conservadores, sobre a questão de imigrantes chegando na cidade? Tem, eu acho que tem, né? Principalmente quando os ucranianos chegaram, eu acho que tiveram algumas pessoas que olhou assim, não gostou muito, né? Porque querendo ou não, a cidade não é muito grande, eu falei, né? A gente não tem tantos habitantes na cidade, Uhum. e de repente, e era uma cidade muito pacata, porque tem muito idoso, então era uma cidade muito silenciosa, uma cidade que não tinha muita coisa. E aí chegaram um monte de ucranianos no mesmo tempo, e aí muito barulho, tinha festa, e tinha isso, e tinha aquilo, então muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu sinto que no início foi um pouco, tá, mas quantos mais a gente vai receber, né? Já tá bom, vamos parar por aqui. Mas uma coisa muito boa é que esse lugar que a gente tá, a base, é um lugar onde as pessoas têm muito respeito e as pessoas, elas sabem, elas conseguem identificar que a nossa casa é a casa onde a gente recebe pessoas de diferentes culturas, diferentes nações. Então, normalmente existe muito respeito das pessoas para a gente nesse sentido. Não, a gente não tem um problema em relação a isso. Eu acho que algumas pessoas, sim, né, os mais conservadores, as pessoas um pouco mais velhas, os mais idosos, né? Tipo, não, para que a gente vai continuar recebendo? Mas eu acho que também até nisso é aquilo, né? O quanto a nossa mente, o nosso coração está aberto também para receber as outras pessoas, né? E aprender com a diversidade. Tá. Essas pessoas não ficam na cidade temporário ou elas vão para morar, sabe me dizer? Porque eu estou pensando aqui na questão da infraestrutura da cidade, como você falou que é pequena, na questão de emprego, manter essas pessoas, né? Escola, saúde. Uhum. Sim. Não, algumas delas, elas vêm e depois elas vão embora, mas algumas delas, elas vêm e elas ficam aqui. Mas basicamente o que acontece? Quando os refugiados chegam, eles fazem um registro do governo da Alemanha, Uhum. e o governo, ele paga uma ajuda, né? Eu não sei exatamente como que chama isso aqui, mas é como se fosse um auxílio para a pessoa sobreviver porque ela não tem trabalho. E só que para isso eles precisam frequentar um curso de alemão. Então eles recebem esse auxílio e eles vão para a escola todos os dias para fazer um curso de alemão. E depois, conforme a pessoa vai aprendendo e vai passando de nível nesse curso, eles vão direcionando para trabalho. Então, eu Ah, acho que para a economia, para trabalho, é muito bom, porque eu acho que a Alemanha, se eu não me engano, eu acho que a Alemanha estava até em busca de pessoas para trabalhar, porque tinha muita gente que estava saindo, na verdade, da Alemanha. Então, eu acho que nesse sentido, claro, a guerra não é bom, não é uma coisa boa em nenhum sentido. Mas pensando, né, na economia, nessa questão de tem muito ucraniano, é até bom para eles nesse sentido. Não é uma coisa que para eles é ruim. Na minha visão, claro, eu não sou alemã,
eu não sei exatamente todas as informações, mas eu sei que eles fazem o curso e aí depois de um período, um nível, né, um nível de curso suficiente para trabalho, eles são direcionados para as empresas para trabalharem. Muito interessante, muito bacana esse trabalho também que o governo faz junto aos imigrantes, né? Sim, sim. Na verdade, uniu o útil ao agradável. Tem muitos países da Europa que estão ficando velhos, então, e os jovens, tipo assim, Uhum. está diminuindo a taxa de natalidade, né? Sim, sim, com certeza. E desses países que você passou, dos 3 que você passou, ah, você teve alguma dificuldade com a comida, em se adaptar com a comida, alguma coisa estranha que você comeu, assim, que você falou, meu, isso aí não é legal, não vou comer, que te chocou, assim, impactou? Na verdade, eu dei um pouco de sorte, eu vou falar assim, Deus foi muito bom comigo, porque na Colômbia a gente morava numa casa que a gente cozinhava. Então, basicamente, eu ia no mercado e eu cozinhava aquilo que eu queria. Eu tive a experiência, assim, de comer algumas coisas fora, mas nada. Eu acho que o meu maior problema na Colômbia era a comida agridoce, porque eu não gosto. O doce com salgado, para mim, eu acho que não faz nenhum sentido. E lá eles gostam muito, então eu tinha um pouquinho de problema. Mas não foi nada assim, nossa, meu Deus do céu. Acho que uma ou duas vezes que eu fui comer em algum lugar e tinha comida agridoce, mas no geral era intercâmbio voluntário, então eu não tinha dinheiro, né? Então, basicamente, eu ia no mercado, comprava comida e fazia a minha própria comida em casa e comia aquilo que eu já comia no Brasil. Quando eu fui para Moçambique, que eu achei que seria uma diferença bem grande, eu fiquei numa base missionária brasileira. Então, eles Tá. cozinharam todos os dias para gente comida brasileira. Então, eu comi feijão, eu comi arroz, eu não tinha problema em relação a isso. Foi muito bom. E aí teve um dia que a gente foi numa casa, num orfanato, que a gente comeu com as crianças, e aí foi um pouco difícil, porque a comida deles, né, das pessoas que moram lá, são é bem diferente, né? Então eles comem muita comida, mas normalmente é tipo uma massa de farinha que eles fazem, que é uma coisa que eu não era acostumada a comer muito no Brasil. Como se fosse um angu, assim, de farinha Isso, um com caldo de angu, carne, assim? isso, exatamente, com uma farinha, mas que é muito pesado. Uhum, Então, sim. eu comecei a comer, eu falei, gente, eu não vou aguentar comer tudo. E eles colocam muito no prato. Mas aqui na Alemanha, eu acho que foi o maior impacto, e não foi pela comida alemã, na verdade, porque a gente teve um tempo que a gente tinha, no nosso almoço aqui na base, a gente tinha 1 ou 2 dias da semana que era brasileiros que cozinhavam, e aí um dia da semana que era um alemão, e 1 ou 2 dias da semana que eram os ucranianos. E para mim o maior impacto foi a comida ucraniana. Eu estou na Alemanha, Jura? mas sim, é muito diferente. Eles gostam muito de sopa. E eu não, na minha casa não era uma coisa comum a gente comer sopa, só quando estava muito frio, e ainda assim no Brasil a sopa ela é bem encorpada, né? Então é um creme, é um Sim, caldo, é um pouco sim. diferente. E para os ucranianos é uma água com algumas coisas dentro. Para mim é muito difícil. Até hoje, na verdade, é muito difícil. Tem alguns pratos, algumas sopas que eles fazem que para mim é muito difícil comer. Eu acho que de comida, assim, e não é que é ruim, mas é diferente, né? É diferente. Depois de 1 hora eu tô com fome de novo, porque para mim Sim, não me saciou, sustenta. não sustenta, exatamente. E aí a gente tem alguns jovens aqui ucranianos que eles brincam comigo, né? Tem que ter arroz e feijão para Letícia. Aí eu, claro, gente, arroz e feijão. Claro, gente, é muito melhor. Mas é uma questão cultural, né? É bom porque como a gente tem várias nações,
todo mundo consegue cozinhar, todo mundo consegue experimentar um pouquinho dos outros países, mas eu acho que sim, para mim é um desafio ainda a sopa ucraniana. No Moçambique, você estava falando que uma vez teve uma vez que vocês foram comer junto lá com Sim, eles, que era o angu. sim. Você estava explicando isso daí quando caiu. Ah, sim. Em Moçambique, a gente comeu comida brasileira todos os dias, basicamente. Mas teve um dia que a gente comeu num orfanato. E aí, nesse dia, eles fizeram um angu com uma farinha. Só que é muito pesado, era muito pesado. Então, como eles precisam de se saciar e também sustentar, né? Porque às vezes é a única refeição que tem, ou Uhum. às vezes é só aquilo que eles têm para comer. Então é muita comida. Só que era uma comida muito diferente. Então, eu lembro que quando eu fui comer, eu olhei e falei, meu Deus, eu não vou conseguir comer tudo, porque é muito pesado, é muito diferente do que a gente está acostumado a comer no Brasil. Mas deu tudo certo, mas eu acho que foi uma das coisas mais diferentes, estranhas, assim, que eu já comi, porque não tem muito tempero, né? Não tem. É um angu de farinha com frango, então é bem diferente, assim. Eu vi um vídeo, eu achei que até que era mentira, que era só para fazer sensacionalismo, de um missionário brasileiro e uma fila de crianças, assim, sabe? Uma fila de crianças, cada um com um pratinho de metal, assim, de alumínio, e uma bacia grande, ele colocava, assim, uma serra com a criança, tinha, tipo, 4 anos de idade, Mas é exatamente assim. um prato de pedreiro com um pedaço de frango, e as crianças saíam, falaram, meu, eles vão comer tudo isso aí, vai jogar fora. Eles comem. Sim, é exatamente desse jeito. Jura, eles comem? Sim, Cara, eu fiquei impressionado. Falei, não, essas crianças aí não vão comer esse tudo que esse cara tá colocando no prato, cara. sim, sim. Não, mas eu também, eu lembro que quando eu vi nessa situação, eu falei, nossa, é muita comida, porque era muita comida para mim, mas não, eles comem. Eles estão acostumados, né? Eu acho que tem isso também. É muito diferente pra gente, mas é o costume deles, então. Eu entendi. Agora me conta uma coisa. Vamos para uma parte assim mais divertida. Você, em um desses países, você pagou algum micão, tanto na língua, ou comendo, ou pedindo coisa errada? Qual o mico que você pagou? Ah, mico, vamos ver. Deixa eu tentar lembrar aqui se teve alguma coisa. Alguma saia justa, uma coisa que você passou Aham. assim? Ó, eu acho que na Colômbia eu sofri um pouquinho com o meu portunhol, porque eu não falava espanhol. E normalmente eu fui assaltada lá, né? Fui roubada. Jura? Sim, com os 10 dias que eu tava lá. Então, depois que isso aconteceu, eu basicamente andava só de Uber ou andava em grupo, porque eu tinha muito medo de andar sozinha. E aí, eu lembro que uma vez eu peguei um Uber para ir para o trabalho, porque lá era bem barato, assim, era tipo 4 pesos, que é Uhum. tipo R$ 4 para ir da minha casa até o trabalho. É um pouco diferente do que é no Brasil, mas eu peguei um Uber e eu falei para onde eu precisava ir. E eu fui para o lugar errado, porque eu não falei o lugar certo pro motorista. Jura? Não, mas não E é, aí tipo eu assim, olhei, não eu é no falei, aplicativo. Não é no aplicativo, tipo táxi, você fala para onde você vai? isso, isso. E aí, porque na verdade não era Uber, era tipo táxi Uhum. que você fala. E aí e aí eu falei para onde eu tinha que ir, era um nome de uma escola. Só que ele começou a perguntar para mim: "Ah, é nesse lugar? É nesse lugar?" E eu não estava entendendo. E eu falei: "Sim, é nesse lugar, com É certeza." assim? Aí eu comecei a olhar, eu falei: "Meu Deus, eu tô no lugar errado. Esse Esse cara tá moço me tá querendo me sequestrando. assaltar. Esse moço tá querendo me sequestrar." Mas na verdade eu falei errado o lugar, porque eu não conseguia falar o que eu precisava falar. Foi terrível.
Mas, no final das contas, no final deu tudo certo. Ele não estava querendo me sequestrar, ele só estava me ajudando mesmo. E eu tinha falado errado. Eu acho que, como foi a minha primeira experiência fora, eu não era muito espertinha, assim, de como vou resolver o problema, sabe? Aham. Então, eu acho que foi mais difícil. Quando eu vim para cá, apesar de não falar o alemão, e eu não falava inglês também, eu normalmente estava com alguém. Então, ou usava Tá. mais o tradutor, né? Então, eu comecei a pensar, não, eu preciso me virar aqui, preciso resolver de outras formas. E aí, aqui na Alemanha foi um pouco mais fácil, apesar de não falar alemão, e às vezes também você vai no mercado e a pessoa começa a perguntar várias coisas para você e você fica. Hum, sim, sim, sim. No Na dúvida, caixa? No fala sim. caixa? Isso, no caixa. Ou licença que eu quero passar com o meu carrinho, e aí você tá no meio do caminho, sabe? Umas coisas assim, e você sem entender, você faz o quê? Faz aquela cara e sim, sim, claro, não tem problema. Mas eu acho que com essa questão de idioma, de língua, é o que mais pega normalmente, assim, de não entender ou de não se fazer entendido, sabe? Porque aqui na Alemanha eles não têm muita paciência, né? Então, ou você resolve ali de alguma forma. Uma outra coisa também é que eu acho que não sei se você já viu, mas a gente já viu alguns vídeos no Instagram que eles falam sobre o caixa da Alemanha. Que normalmente você vai no mercado Aham. e aí você coloca a compra em cima do balcão e eles passam tudo de uma vez, rápido, rápido, e você não sabe o que fazer. E aí eu lembro que na primeira semana, assim, a gente tava, não, vamos colocar na sacola, no nosso tempo. E aí a mulher, ela, tipo, tira essas coisas daí porque eu preciso passar o próximo, anda logo. Então, agora a gente já sabe que a gente tem que ir com o carrinho, enfiar tudo dentro do carrinho, e aí depois você resolve o que você faz com a compra, porque tem que ser Para em lugar lá e rápido. empacota. Sim, tem que ser rápido. Tem que colocar, joga tudo dentro do carrinho e depois você resolve o que você faz. Também foi uma coisa diferente também. No Brasil a gente não tem muito isso, mas aqui é papum, é carrinho, compra rapidinho e depois você resolve o que você faz. Que interessante. E vem cá, qual é o conselho que você daria para quem está querendo migrar? Para quem está querendo sair do país nesse momento? Tá aqui no Brasil, falou, gostaria de morar na Alemanha. Viu o vídeo dela, gostei, estou à vontade de conhecer. Qual é o conselho que você daria para esse imigrante? Não Uhum. desista. Então, eu sei que principalmente a gente que é do Brasil, dependendo do nosso contexto, da nossa realidade, o lugar que a gente cresceu é uma coisa que é muito distante, né? E era muito distante para mim, na verdade. Nunca na minha vida eu imaginei que eu sairia do Brasil para morar fora do Brasil, né? Claro, eu tinha aquela questão, né? O que eu posso fazer, para onde eu posso ir, mas nunca eu pensei que eu moraria fora, porque era uma realidade muito diferente, muito distante para mim. Mas eu acho que tem dois pontos que é você ser determinado. Então, se eu preciso fazer isso, se eu quero fazer, ou se eu tenho um objetivo, um propósito para isso, só vai, né? Só vai porque eu acho que as portas elas vão se abrindo e as oportunidades elas vão aparecendo e conforme a gente vai agarrando, né? Conforme a gente vai pegando cada uma das oportunidades, a gente vai vendo que é possível sim, né? Com um pouquinho de trabalho, algumas vezes com um pouco de confiança, com um pouquinho de ajuda de algumas pessoas, mas vai dando tudo certo. Então, eu acho que o principal ainda que aos nossos olhos muitas vezes seja bem distante, uma realidade bem distante, não desista. Se existe um motivo, se existe um propósito, ou se existe um sonho, né, dentro do coração da gente, a gente tem que
que trabalhar e tem que buscar por isso. Então, acho que Deus, ele vai abrindo as portas também, quando a gente quer algo, né? Que se for bom pra gente, as portas elas vão se abrindo. Sim. E agora você manda aí um abraço pro pessoal, pros seus amigos do Brasil, familiares. Manda um abraço agora pro pessoal aí, agora com você. Ah, tá. Então, eu quero mandar um abraço para minha mãe, fazer igual na Xuxa, um beijo para minha mãe, para os meus irmãos. Eu quero mandar um beijo, um abraço para minha mãe, para os meus irmãos, para minha família, as pessoas que me apoiam desde o do momento que eu falei, não, eu quero ficar aqui. Só a gente sabe, na verdade, né, como é difícil, quais são as dificuldades, quais são os motivos, né, e os propósitos para eu estar aqui hoje. Mas, com certeza, se não fossem essas pessoas que estão no Brasil, que me acompanham, que me apoiam e que me encorajam muitas vezes, né? Porque, claro, em alguns momentos a gente olha e fala, não dá, eu preciso voltar, mas sempre tem alguém para dar uma palavra, trazer motivação, trazer encorajamento no momento que a gente precisa. Então, eu sou muito grata, sou muito feliz por ter essas pessoas caminhando comigo, mesmo que longe, um continente, né, um oceano de distância, mas essas pessoas estão comigo e eu sou muito grata a Deus, porque eu tenho as melhores pessoas me apoiando e me encorajando a continuar e a não parar. Então, um beijo para vocês. E olha, seu vídeo vai entrar dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo. Desejo já um feliz Ano Novo para todo mundo. Sim, feliz Ano Novo para todo mundo. 2024, muito, muito, muito de realizações, de alegrias, de bons momentos, de momentos com a família, momentos com os amigos. Sim, de muito sucesso para todo mundo, que seja um ano incrível. Então, eu acho que todas as coisas que eu poderia desejar aqui, o principal é que haja saúde, que haja paz e que haja muito, muito amor. Querida, muito obrigado. Foi um prazer falar com você e ouvir sua Obrigada. história. Muito obrigada pelo convite. Eu espero Imagina. que as pessoas, de alguma forma, possam se conectar também e entender um pouquinho da realidade do lado de cá. Sim. Pessoal, muito obrigado. Estamos aqui, ó, com essa menina maravilhosa. Nós estamos fechando o ano de 2023 e caminhando para o ano de 2024. Isso aí. Desejando a todos aí muita saúde, muita paz para todo mundo, de todas as regiões, e agradecendo todo mundo que passou aqui pelo Fora do Ninho Brasil durante esse ano de 2023. Muito obrigado. Sem vocês, o canal não existiria. Então, eu sou muito grato a todos que disponibilizaram o tempo para gravar com a gente. Muito obrigado a você também, Letícia. Obrigada, Ayrton. Feliz ano novo para você também. Obrigado para você também, querida. Pessoal, Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.